Graça e paz, amigos. Chegamos no final desta série Em Casa com Jesus, onde trabalhamos com agora será o 7º vídeo sobre a tempestade. E antes de fecharmos esta linha de raciocínio, antes de fecharmos esse tema que o Espírito Santo ministrou no meu coração para compartilhar com vocês, eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, até para você poder estar recebendo as nossas notificações, que tem vídeos novos, mensagens novas. Se você puder também dar um joinha aí, dar um like, se você foi abençoado pela palavra de Deus, compartilhe, avise alguém, divulgue este canal para outras pessoas, para que possam também serem tocadas pelo Espírito Santo através da sua bendita palavra. E antes de fecharmos o assunto, deixa eu só dar uma notícia muito boa para vocês. Estou com muita expectativa, muito empolgado para a nossa próxima série de 7 vídeos. Estaremos tratando sobre autópsia da unção, ok? Eu vou em 7 vídeos trazer para vocês um aperitivo, um conteúdo pequeno de 10, 12 minutos cada vídeo, sobre um livro que eu escrevi pela bondade de Deus no ano passado, Autópsia da Unção. Eu gosto muito de séries policiais, CS Minds, eu gosto de filmes com respeito à investigação policial, e nós vamos trabalhar sobre o rei Saul e o rei Davi, e o tema da temporada será Autópsia da Unção. Não perca, vai ser muito bom para a glória de Deus. Vamos lá. Para fechar o assunto, no penúltimo vídeo, nós fizemos a pergunta: por que Deus nos leva para o perigo? Explicamos que Deus nos leva por nos amar, que Ele nos ajuda a discernir o falso perigo do verdadeiro perigo através da percepção que Ele tem. E tendo essa percepção, então a gente vê o verdadeiro perigo como verdadeiro, o falso como falso. A gente vê o que Jesus vê. Se Jesus diz que é perigo, tem que ser perigo para nós também. Se Ele diz que é o falso, tem que ser falso. Nós percebemos tudo isso, trabalhamos que o falso perigo é a tempestade, explicamos por que a tempestade, aos olhos de Jesus, é o falso perigo. E a pergunta que fica: pastor, qual é o verdadeiro perigo? Se a tempestade, se os ventos contrários, se o mar encapelado, se ondas revoltas, se o barco na possibilidade de afundar, naufragar diante daquele terrível temporal, era o falso perigo, qual é o verdadeiro perigo? O verdadeiro perigo, gente, era a falta de fé, era a incredulidade dos discípulos. Jesus queria ensinar aos discípulos o seguinte: com vento, com tempestade, com mar revolto, eu lido, isso é problema meu, eu consigo resolver. Agora eu não consigo lidar com a falta de fé, com a incredulidade. A mesma Bíblia que diz que tudo é possível aquele que crê, que se creres verás a glória de Deus. A Bíblia que nos dá respaldo de dizer que quando exercemos a fé, milagres acontecem. A mesma Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus está levando eles a entenderem que o que eles viam como perigo não era, a tempestade não era o perigo. Jesus está fazendo eles entenderem que o problema não estava fora do barco. O problema estava dentro do barco. O problema estava dentro do coração deles. Como é terrível quando a gente olha para o verdadeiro perigo como se não fosse nada. Infelizmente, a história da humanidade está recheada de tragédias, de consequências desastrosas e trágicas por pessoas que foram alertadas, admoestadas, avisadas de verdadeiros perigos, mas olharam para estes como se fosse o falso perigo. Não deram a devida importância, a devida atenção. Pessoas não usaram do bom senso, do discernimento, tentaram desrespeitar placas sinalizativas dizendo: não nade nesta lagoa, nesse lago, nesse rio. Desobedeceram aquilo que era o verdadeiro perigo e morreram. Olha para a quantidade de pessoas que já morreram na praia de Boa Viagem, na cidade do Recife, no estado do Pernambuco. Várias placas estão ali explicitadas na areia, dizendo para não entrar na água em decorrência
da quantidade de tubarões que tem ali. As pessoas entram nas águas e morrem. Olha para quantas pessoas já morreram, infelizmente, por desrespeitar uma placa orientativa de trânsito ou de rodovia, dizendo que era proibida a ultrapassagem, havia perigo, a curva era sinuosa, e as pessoas desrespeitaram, não deram ouvidos à prudência, ignoraram o limite. Olha para aqueles vigias do famoso navio Titanic, diante das águas calmas, tranquilas do México. Eles dormiram no momento que tinham que estar cuidando, vigiando, mas acharam que está tudo tranquilo, não podemos dar uma descansada, cochilaram. E quando acordaram, viram que o navio foi abarroando um pedaço de iceberg e acreditando que aquilo não traria um prejuízo maior, por desconsiderarem aquela importância da vigilância, levando aquilo não como um verdadeiro perigo, mas como algo que eles poderiam resolver tranquilamente. Olha o que aconteceu com milhares de pessoas naquele grande navio, naquela história que ficou marcada para todo sempre. Olha para a Bíblia Sagrada, quantas vezes Deus sinalizou perigo para pessoas. Quantas vezes Deus quis imprimir uma percepção dele sobre os olhos de homens e mulheres, para que esses olhassem para o verdadeiro perigo como verdadeiro. Ele disse para Adão e Eva a história da humanidade, a decorrência desse vírus, dessa pandemia, tantas outras mazelas, tristezas, dores, desigualdades, corrupções, morte, violência, tudo que há de desgraça no mundo, foi porque Deus pediu para que Adão e Eva considerassem o fato de que comer daquele fruto proibido, daquela árvore do bem e do mal, traria essa consequência. Eles não consideraram o verdadeiro perigo como Deus estava dizendo que era o verdadeiro perigo, e eles comeram do fruto. Olha para Uzá, que entendia muito bem que não podia tocar na arca do concerto. Deus havia admoestado todos os sacerdotes, todos os levitas, não toquem na arca do concerto. Mas Uzá tocou, desconsiderou o verdadeiro perigo como se não fosse nada. Deus tinha dito para Arão e para os seus filhos, Nadab e Abiú, não oferecerem a Deus fogo estranho. Eles ofereceram, desconsideraram, desrespeitaram o verdadeiro perigo como se não fosse nada, banalizaram o que Deus estava santificando, profanaram o que era sagrado. Nós estamos concluindo essa temporada, estamos concluindo esta série, estamos concluindo esse último vídeo sobre a tempestade, dizendo que o verdadeiro perigo que Jesus queria mostrar para os discípulos era a falta de fé, era a incredulidade. Mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, morreram no deserto, ao invés de chegarem na terra prometida, por causa da incredulidade, por causa da dúvida, por causa da falta de fé. Nós estamos diante de várias histórias da Bíblia que nos mostram o perigo de não sabermos discernir o falso perigo do verdadeiro e o verdadeiro perigo do falso. A minha oração mais profunda é que o Espírito Santo possa nos ajudar a olhar para a vida como Jesus olha e extrair dela essas verdades que ele quis imprimir no coração dos discípulos, está imprimindo em nosso coração. O problema não era o mar, o problema não estava fora do barco, o problema estava dentro do barco. Quando não há fé no coração, é impossível ter paz. Quando não há fé, se manifesta em nós o que se manifestou nos discípulos, questionaram a autoridade de Jesus, quiseram chamá-lo de insensível, de indiferente, de irresponsável. Quando não existe fé no nosso coração, sabe o que a gente faz? A gente culpa a Deus pelos nossos fracassos, as nossas frustrações e as nossas dores. A minha oração mais profunda é que Deus nos ajude a olhar para o perigo da maneira como Ele olha, e fazendo assim, pode ter certeza que nós vamos dirimir, vamos evitar todas essas terríveis consequências, essas consequências trágicas. Eu lhes disse que é Deus que às vezes em sua soberania e sabedoria nos leva para o perigo. E eu termino dizendo que o mesmo Jesus que convidou os discípulos
para enfrentarem a tempestade, sem eles saberem que enfrentariam, que os convidou a atravessar para o outro lado do Mar da Galileia, que os convidou a ir para o perigo, é o mesmo Jesus que foi junto com eles. Se Deus nos leva para o perigo, também creia, Deus vai junto com a gente. Davi disse no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A palavra de Deus nos garante que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra nos garante que se nós passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Eu sei em quem tenho crido. Bem eu sei que o meu Redentor vive. Tudo posso naquele que me fortalece. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diante dessa pandemia, dessa tempestade que está atingindo o mundo, eu quero conclamar você a não se preocupar com ela. Com o vírus, Jesus cuida do seu coração, porque é daí que procede a saída da vida. Olhe para dentro de si e peça nesse momento, Senhor, me concede fé, porque é com a fé que nós vamos vencer qualquer desafio, qualquer demanda, nós superaremos todos os obstáculos para a glória de Deus. Eu te aguardo na próxima série Autópsia da Unção. Um grande abraço, Deus te abençoe.